Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o deputado federal pastor Henrique Vieira. Bem, nesse vídeo você verá o Henrique Vieira argumentando contra o Marco Feliciano. Ele vai destruir, humilhar, esculachar totalmente o Marco Feliciano. O Marco Feliciano tentou defender os seus amigos que são pastores e que fazem, E o Henrique Vieira criticou essas ações, esses pastorezinhos que não olham para a população como pessoas que precisam de ajuda espiritual. Olham para elas como pessoas que só têm muito material. E vocês podem passar para mim. O Henrique Vieira deixa claro todos esses detalhes aqui neste vídeo, essa hipocrisia do Marco Feliciano e etc. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas, os Marco Felicianistas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Henrique Vieira, vamos lá. Vira um pastor que não entende de hermenêutica, duas coisas. Ou ele fugiu da aula de teologia, ou ele é um canalha também. Porque vir falar que o pastor André Valadão em um culto dentro de uma igreja, repito, em um culto dentro de uma igreja, ele não estava em um discurso político, ele está falando para os fiéis dele, executando aquilo que ele pensa, como se diz a própria palavra, citando um texto do dilúvio, mostrando que houve um tempo na terra em que Deus simplesmente desistiu da raça humana por causa dos seus erros, dos seus pecados, e enviou sobre a terra a destruição. Ele deixou claro que Deus não fará isso de novo, porque a graça chegou sobre nós. E então que ele diz à sua plateia, ao seu povo, já que Deus não vai destruir a terra, vamos para cima. De que forma? Pregar o evangelho, anunciar que Jesus Cristo liberta as pessoas, e anunciar que pecado é pecado e ponto final. Não tem como as pessoas transigirem nesse assunto. Não se pode meter em assuntos de igreja. Não se pode meter o bedelho onde não são convidados. E a igreja não se pode meter o bedelho na política. É assim que é o Brasil. É laico. Por isso mesmo que reclamaram sobre o seu amiguinho pastor. Ele estava colocando política dentro da igreja. Isso não pode. Fala sobre a Bíblia. A Bíblia é muito importante. A política é para outras ocasiões. Seu hipócrita sujo. Comunistas entendem de paredão, comunistas e socialistas entendem de distorcer a imagem das pessoas, de destruir aquilo que as pessoas falam, mas de culto e de igreja não entendem. Pastor André Valadão, o senhor tem o carinho da nação brasileira evangélica, dos Não tem. Tem de você porque você é outro sujo. Católicos de família, somos mais de 1 bilhão de cristãos de verdade ao redor do mundo e todos nós sabemos que diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a respeito do que é os atos. Eu não posso nem falar aqui porque posso ser processado. Prezado deputado pastor Henrique, Vossa Excelência tem a palavra. Um deputado que acha tranquilo orar pedindo a Deus que quebre a mandíbula do Lula, disse que eu não sou pastor e não tenho comunhão com Deus. Um deputado que subiu à tribuna com uma peruca, debochando da vida de travestis e transexuais, disse que eu não sou pastor. Mas olha, eu aprendi inclusive com Jesus a orar pelos meus inimigos e amá-los. Isso não significa ficar em silêncio, mas significa não reproduzir o discurso de ódio. E esse país é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E eu acho que discursos de ódio e de deboche carregam um sangue de cumplicidade. Muito bom, muito obrigado Henrique Vieira por você existir. Muito obrigado por deixar claro que esse pastorzinho tem que ser humilhado. Essas palavrazinhas dele de enganação não passarão, não entrarão nos nossos ouvidos, sabe por quê? Temos pessoas lúcidas, pastores lúcidos que dão a voz a uma dignidade mais justa. Jesus ensinou: ama o próximo como a si mesmo. O Marco Feliciano só ama o dinheiro como a si mesmo. O cristianismo tem 2000 anos de história e bilhões de pessoas. Ninguém tem o poder sozinho de dizer quem é e quem não é cristão, muito menos um mimado de coração cheio de ódio. Na história do cristianismo, existiu um cristianismo das cruzadas, da Inquisição, da escravidão, do apartheid, das ditaduras e até discurso moral cristão apoiando o nazifascismo. E sim, no Brasil de hoje, tem pessoas que representam esse tipo de cristianismo da fogueira e do fuzil. Eu não. E milhares de cristãos não. Esse deputado também disse que eu sou pastor de uma igreja invisível. Primeiro, eu respeito todas as pequenas igrejas espalhadas pelo Brasil com pessoas sérias servindo ao povo. Segundo, Jesus de Nazaré não fez parte de uma maioria não, Boulos. Pelo contrário, uma maioria religiosa capturada pelo ódio estava em torno da cruz gritando com raiva: crucifica, debochando da morte de Jesus. É preciso reconhecer que tem gente assim. Esse mesmo deputado se orgulha do seu caminhão de votos. Mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Meu Deus! Henrique Vieira, que humilhação que você está fazendo com esse... Nossa, Marco Feliciano faz tempo que estava merecendo um sermão desse, merecendo aprender a palavra de fato, merecendo amar, não é amado e jamais será amado, sabe por quê? Porque ele odeia as pessoas, e pessoas que odeiam pessoas geralmente não são amadas. E é isso a sina do Marco Feliciano, viver para sempre essa vida inútil que ele vive sem ser amado. Deve ser trágico.
Que adianta poder e votos e ter o caráter corrompido pelo ódio? Eu permaneço aqui, defendendo o Estado laico, respeitando todas as religiões e a não crença religiosa. Estado laico. Política de um lado, religião do outro. É assim que a democracia funciona, não mudemos isso, pessoal. A religião é muito importante para a nossa fé, mas quando é envolvida com política, acontece o que o Henrique Vieira falou: fogueira, armas, assassinatos, etc, etc, etc. Nós estudamos história e nós sabemos dessas coisas que aconteceram, do passado até hoje, tá bem? Estado laico brasileiro, religião, catolicismo, cristianismo, ok. Tudo bem separado e bem justo. Eu não quero transformar o parlamento numa extensão da minha igreja, eu só quero ajudar a construir um país justo, solidário, fraterno e sem fome. E eu não estou sozinho. É importante dizer isso. Não em nosso nome o fanatismo religioso. Não em nosso nome o discurso de ódio e violência. Não em nosso nome o deboche diante do sofrimento humano. Não em nosso nome o cinismo e a hipocrisia. Não em nosso nome a glorificação da violência. Nós seguimos, nós resistimos, nós nos multiplicaremos com amor, coragem e humildade. Ninguém pode definir a fé que eu carrego no meu coração, que vem de São Francisco de Assis, Martin Luther King, das comunidades eclesiais de base, e sim, eu me inspiro em Jesus. Essa é a minha fé de amor. O incrível é que o Marco Feliciano, pessoal, usa a religião para se catapultar dentro da política. E isso é errado em muitas maneiras. As pessoas que seguem a religião não deveriam estar dentro da política suja que o Marco Feliciano faz. As pessoas que seguem a religião de Jesus, de Deus, seguem o amor, a paz, procuram uma vida digna para todos. Não sei o que é isso, não sei qual é o nome que você dá a isso, mas é uma coisa ótima, certo? Se todos vivêssemos com dignidade, se todos vivêssemos como o Marco Feliciano, uma vida tranquila, com muitos bens, com muito dinheiro, muito tudo, posso tudo, mas não pode amar e nem nunca vai ser amado porque são coisas que não são compradas. O dinheiro não compra tudo. Aqui, pessoal, o Henrique Vieira falou um pouquinho dessa cena aqui, vamos ver rapidão. Nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública. O requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Seria 5-2, pessoal. Todo brasileiro sabe que isso não tem como, 4-3. Seria 5-2, ele já traz o extremo porque ele é contra. Todo vagabundo que nunca trabalhou na vida, nunca assinou a carteira de trabalho, é contra a escala 6x1 acabar e irmos para 5-2. Lá nos países da Europa já está 4-3, mas a gente sabe que aqui na realidade brasileira isso não é possível. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando. E eu acho você uma excreção, pessoalmente falando. Obrigada, presidente. Bom, que o PL não se opõe a debates esdrúxulos, a gente já sabe, tendo em vista todos os debates que são promovidos por ele aqui nesta casa, né? Mas, na verdade, aqui nós não estamos falando de um debate esdrúxulo, ou de uma pauta menos importante, ou de um delírio, ou de algo dessa natureza. Nós sabemos que os profissionais hoje no nosso país, em especiais os precarizados, os mais vulnerabilizados, aqueles que ganham menos, aqueles que podem morrer de trabalhar, não chegarão a muito longe, porque as condições de trabalho e a remuneração desses trabalhadores não... É isso mesmo, pessoal. Rapidão passamos aqui para vermos como é que ele age em questões sociais ótimas para o povo brasileiro. Se você gostou dessa humilhação que o Henrique Vieira fez o Marco Feliciano passar, defendendo a Erika Hilton e muitas outras pessoas que passam pela boca desse miserável e são sujas, porque a boca dele é suja. Sujeira bolsonarista não presta. Nunca gostem, nunca ouçam, tá bem? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Muito obrigado, pastor Henrique Vieira e a Erika Hilton, por levantarem a voz contra esse pastor, que de pastor não tem muitas coisas. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vejo você na próxima. Se cuide até lá. Para quem não gosta de quem faz o L, ó, deixa de mimimi, deixa de chororô. Fui!